Bom dia a todos, olá, bem-vindos aqui ao nosso webinar, mais um webinar que estamos fazendo em parceria com a Fundação Dom Cabral aqui no escritório. É uma alegria receber todos aqui para conversar com a gente sobre essas letrinhas que não saem aí, né, do nosso dia a dia, da nossa rotina. Hoje vamos falar sobre ESG e evolução e inovação, né, com pano de fundo de inovação, que é o tema do e-book que nós fizemos em parceria com a Fundação Dom Cabral. Hoje a gente vai receber o professor Raico, que é professor na área de sustentabilidade, é diretor do Núcleo de Sustentabilidade da Fundação Dom Cabral. Estamos recebendo aqui também pelo escritório a Gisela Freire, sócia da nossa área trabalhista, com atuação destacada aqui na prática de remuneração de executivos, e a Luciana Oliveira, associada do nosso escritório de Brasília, da nossa área, responsável pela nossa área aqui de comércio exterior e comércio internacional. De novo, bem-vindos. Eu estou vendo aqui que as pessoas ainda estão entrando, então a gente vai começando aqui com calma. Vou fazer uma breve introdução, até para a gente, até que todos consigam aí se conectar com conforto, né, e consigam acompanhar as palestras daqui a pouquinho. A ideia desse encontro de hoje é a gente, então, conversar um pouco sobre o futuro dessa história toda do ISD. Então, o que a gente tem é, antecipado aqui em relação ao que vai passar a ser exigido das empresas, em relação à aderência a esses critérios, e aqui a gente vai falar especificamente de dois pontos, que seria toda a parte de remuneração de executivos atrelada ao cumprimento dessas métricas, então como trazer para dentro da empresa, né, esses índices de performance que sejam realmente aí linkados, né, com o atingimento de algumas metas, de objetivos que a empresa seleciona previamente, e também vamos passar para a temática, né, de comércio internacional, então, para a gente entender como é que essas exigências de sustentabilidade, exigências de adequação do negócio, elas vão ser cada vez mais incorporadas nas práticas de comércio, então, como é que isso vai ser exigido das empresas, já está sendo hoje, e como a gente vê isso no futuro, se a gente vai ter realmente aí um fortalecimento dessas exigências e como fazer frente a elas, né? Toda essa história, ela está muito ligada também com a questão da maturidade das empresas, então a gente sai, né, de um momento muito mais defensivo, então a análise desses critérios de ESG é muito reativa, então como evitar riscos, né, fazendo esse checklist, né, dos critérios, passando por um momento de compliance, então de realmente de verificação de adequação da atividade econômica para diretrizes legais, para as disposições legais, que é o que a gente chama de business as usual, né? Então, assim, a gente realmente conseguir comprovar que a atividade, que a atuação da empresa ela é regular e ela está de acordo com a lei, passando por o que a gente tem hoje, né? Que os critérios de ESG utilizados como gestão da empresa. Então, eles são observados, eles são pensados na definição de valores, na definição de metas, de objetivos das empresas. Então, ele acaba trazendo uma ideia de futuro também, que é o que a gente vai conversar aqui um pouco. Então, como enxergar o negócio hoje, num futuro que a gente tem visto aí uma aceleração, né, dessas exigências, não só na parte ambiental, mas também em relação, né, a todos os impactos sociais da empresa para colaboradores diretos, para a comunidade no entorno. Então, a gente vai conversar um pouco aqui sobre essa motivação. Então, para usar, né, o que a gente tem visto muito é que o ISD hoje é a evolução da sustentabilidade corporativa, né? Então, a gente começa a usar esses critérios para definição de valor e de objetivos das empresas. Então, professor Raico, eu vou passar a palavra para o senhor, por favor, para o senhor
contar um pouquinho da sua experiência e nos contextualizar aqui em relação a essa parte das tendências do ESG, por favor. Obrigado, Rebeca. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês. Como vocês podem notar, eu sou um gringo importado da Fundação Dom Cabral, né? Sou originalmente alemão. Agora faz 12 anos aqui no Brasil e desde 2013 estou na frente do núcleo de sustentabilidade da Fundação Dom Cabral. Então, né? Alguns vão se perguntar, ou perguntaram lá atrás, né? É uma moda o ESG? Por que ESG? Como isso entra? Por que isso é importante? E também, né? Quando a gente fala, sobretudo, de remuneração e indicadores, né? A pergunta sempre aparece né? Por que isso faz sentido? E na minha interação com as empresas, eu vejo que tem uma grande deficiência ainda, sobretudo na liderança, para definir por que ESG, né? Por que sustentabilidade? Que valor a gente quer gerar para a nossa organização? Aí eu vou pedir né, licença para vocês. Eu vou rapidamente aqui compartilhar uma tela que, para mim, resume as razões pelas quais as empresas fazem sustentabilidade e ESG. Por enquanto, vou usar os dois de maneira sinônima, mas eu vou já depois fazer uma separação o que eu acho que é sustentabilidade, que eu acho que mais é ESG. Então, esse foi um estudo da, né, Boston Consulting Group junto com MIT há alguns anos atrás, já perguntando de como a sustentabilidade gera valor financeiro para uma organização, né? Que depois se reflete no preço da ação, na valorização da organização. Aí eu vou jogar algumas perguntas também para vocês. Alguém aqui me pode dizer um produto que vende mais caro porque é mais sustentável? Ou também, já aproveitando que eu sei que esse demora um pouquinho de chegar do YouTube para cá, né? Alguém consegue falar de algum exemplo de redução de custos? Como a sustentabilidade ajudou a reduzir custos? Ou como usar incentivos fiscais, por exemplo? Então, se vocês conhecem algum exemplo, por favor, coloquem aqui no chat, né? Como a sustentabilidade ou te ajuda a cobrar preços mais caros, ou a reduzir custos, ou a usar incentivos fiscais. Alguém tem ideias aqui? Aqui o Jonathan, né? Frutas e legumes mais caros, né? Imagino que você se refere aos orgânicos do Brasil, né? É um bom exemplo. O exemplo que conheço melhor é açúcar native, né? Eu sempre gosto desses commodities, né? Açúcar deixa seu cafezinho mais doce, né? O açúcar industrializado faz a mesma coisa, só que você comprando o suco, açúcar native na gôndola, você vai ver que ele tem o dobro do preço do açúcar união. Então, esse é um ponto importante. O Jonathan parece já especialistas, né? Esse é o último ponto que a gente tem aqui, acesso ao mercado de capital, essa grande promessa do ESG, né? Que empresas que investem em sustentabilidade conseguem baixar o custo de capital porque tem taxas menores e condições mais favoráveis para empréstimos. Alguém mais do Jonathan tem algum exemplo aqui para nós? Redução de custo, né? Sempre brinco na minha aula, alguém não quer levantar, né? Não quer reduzir custo, levanta a mão. Aí ninguém levanta a mão. Ou me pergunta, por que, né? Eu consigo levar a sustentabilidade para médias empresas, para quer reduzir custo? Então pode começar por aí. Redução de ICMS em alguns estados para carne orgânica. Nossa, Rebeca, essa eu não conhecia ainda. Uma boa. Então,
Vou relatar aqui um pouquinho. Então, poder de precificação é realmente, né, produtos orgânicos, etc, etc, que conseguem cobrar bastante mais, né? No caso da Native é o dobro e a margem também é o dobro. Depois de fazer um curso para 100 diretores do Pão de Açúcar, eles falaram a margem também é o dobro, né? Que é mais interessante. Redução de custos, né? A Walmart, por exemplo, segue o padrão de construção americana, fecha tudo e precisa colocar iluminação para, né, permitir os consumidores fazendo suas compras. E aí um dos colaboradores chegou com a ideia de colocar uma inovação de alta tecnologia que se chama claraboia no telhado para deixar a luz natural entrar e, dependendo da loja, eles conseguiam baixar a conta de energia entre 20% e 30%. O payback dessa iniciativa era menos que 6 meses. Então, para todos aqueles que aqui estão na função, né, de executivo numa empresa, pode ser interessante de pensar quais são os grandes blocos de custos que a gente tem e onde, com eficiência, conseguimos reduzir custo, mas também reduzir o uso de energia, uso de água, etc., etc., que também tem benefícios ambientais nesse caso. Aí tem a atração e retenção de talentos, né? Eu sei os números da Natura. A Natura tem a metade da taxa de rotatividade voluntária dos colaboradores por causa de seu posicionamento. Incentivos fiscais, aí a exemplo da Rebeca, né? ICMS reduzida para carne orgânica, você não paga imposto para carro elétrico, né? Vocês devem haver visto os caminhões elétricos da Ambev circulando e outras empresas, né, usando incentivos fiscais para falar, eu consigo avançar minha agenda de sustentabilidade, né, mas nem preciso investir porque eu consigo abater isso nos impostos. E cofinanciamento, né? Cofinanciamento é também um lado, exemplo aqui é Ambev e Coca-Cola, que trabalha no interior de São Paulo e dentro de uma bacia com inerente risco de estresse hídrico. E aí os financeiros sentaram juntos e falaram, cara, né, quanto custa eu desmontar a fábrica aqui, colocar numa fábrica numa outra região onde tem mais água disponível? Ou, alternativamente, a gente financia ou incentiva agricultores de reflorestar, porque com reflorestamento a gente capta mais água localmente, reaparecem as nascentes e nos vão permitir operar nessa região por mais tempo. Segunda opção era muito mais barata, então as empresas se juntaram para incentivar os agricultores a reflorestar e com isso eles vão poder operar na região, né, triplar, aliviar o estresse hídrico da região e conseguir operar por mais tempo. Então, todos esses exemplos que a gente, né, que coloquei aqui até agora, melhora a margem. Vamos para aumentar o faturamento. Alguém tem um exemplo aqui de participação de mercado, onde a empresa ganhou mais participação por ter uma oferta mais sustentável? Ou uma entrada em um novo mercado, né? Eu vou para uma outra região, quero vender para uma outra região. Então, vamos um exemplo para o primeiro, né? Imagina você gosta de seu carro, adora, não vai vender, esse ponto é importante. Você não vai vender o seu carro nos próximos anos, você adora andar de carro, ir de férias, aí você pega seu carro, vai na garagem, e na garagem o vendedor fala, eu tenho duas marcas aqui, Michelin e Pirelli. Quem é mais barato? Alguém sabe? Aqui os aficionados dos carros. Alguém sabe qual pneu é mais barato? Michelin ou Pirelli? Não sei se o Jonathan sabe, ou a Rebeca, ou se tem outras pessoas mais falantes aqui no chat.
Ou a gente não tem gente que gosta de trocar pneu. Então, normalmente a resposta aqui é Pirelli mais barato. Então, o consumidor normal compra Pirelli. Agora, se eu falo para vocês, a Michelin é 30% mais caro, né? E esses são números inventados, só para fazer a conta mais fácil. Né? Imagina a Michelin é 30% mais caro, mas anda o dobro de quilômetros. Vamos supor, a Pirelli anda 50 mil quilômetros e a Michelin anda 100 mil quilômetros. Com essa informação, o que as pessoas vão comprar? Michelin, por quilômetro rodado, a Michelin é muito mais barato. Né? Mesmo que na hora da compra é 30% a mais, mas como anda o dobro de quilômetros, fica mais barato. Agora, vocês sabem que a Michelin não vende mais pneu para mineração? Eles vendem o quê? Eles vendem o serviço que o pneu faz e cobram a mineradora por tonelada por quilômetro transportado. Porque eles têm tecnologia nos pneus que consegue falar da localização, pressão, temperatura e não sei o que mais que eles medem, que eles até ajudam a mineradora a administrar a segurança na mina e podem falar, nessa pista aqui tem muita pressão nos pneus na esquerda, você tem que arrumar a pista. Eu te dou 3 dias. Se depois o pneu explode, o problema é seu. Né? E aí vem, né, vem toda a consequência jurídica atrás aqui, né? Como faz um contrato de serviço, como administrar esses riscos, etc, etc. E aí vocês vão perguntar, mas isso como é mais sustentável? Se a gente pensa para cada 100 mil quilômetros rodados, a Pirelli precisa ativar a cadeia de valor 2 vezes e a Michelin apenas uma vez. Então a Michelin usa a Pirelli usa o dobro de recursos, o dobro de energia, o dobro de transporte e produz o dobro de lixo. Então, se você trabalha em uma empresa que oferece produtos mais caros e mais alta qualidade, pensa se não compensa mudar o modelo de negócio, de, em vez de vender o produto, investir em marketing para convencer o consumidor de cobrar mais caro no começo, se você pode mudar para um modelo de serviço. Agora, o próximo é a entrada em novos mercados, né? Se uma empresa do, né, agro brasileiro, por exemplo, quer começar para exportar para a Europa, e aí vamos na internacionalização, aí tem outros padrões para aderir. Né? Não é fácil entrar nesse mercado, porque eles vão ter vários requisitos que você precisa comprovar que você não desmata, que você, né, não usa tanto defensivos agrícolas, etc, etc. Então, a gente vê que algumas regiões estão usando também critérios de sustentabilidade, ou por causa de, né, barreira de entrada mesmo, né, ou por causa da preferência dos consumidores locais, que falam, aqui só entra se você respeita esses padrões aqui. E isso nos lida para as últimas 2 alavancas, melhorar a avaliação, gestão de risco, né? Na aula eu sempre brinco, me fala de alguma das várias casos de empresas aqui no Brasil que ficaram mal porque não administraram bem riscos sociais ou ambientais. Né? Lava Jato, mineração, né? Não vou nomear as empresas aqui, mas, cara, tem muitos. Né? Então, gestão de risco é importante. E como gestão de risco é importante, agora, essa é a sacada dos financeiros, né? Os financeiros agora notam de, meu, se eu investo numa empresa que não administrar bem seus riscos sociais e ambientais, pode ser que eu estou responsabilizado, né? Antes do governo atual, a Santander foi multado 47,5 milhões de reais por financiar grãos que foram plantados em áreas embargadas. Ou o banco fala, cara, ou eu tenho um risco reputacional, ou eu tenho um risco
a fiança que ficou comigo perdeu de valor, etc, etc. Então, cada vez mais as empresas recebem esses questionários dos bancos de falar como você está administrando a questão de diversidade, a questão de, né, mudança climática, etc, etc. Agora, se a gente olha isso, né, essas 9 alavancas de valor, por que eu levo isso hoje para vocês nessa conversa? Porque, como falei, muitas empresas não sabem por que estão fazendo ESG, né, e sustentabilidade. Que valor querem criar? E aí eles me perguntam, Raico, mas quais são os indicadores? Eu falo, cara, depende do que você quer. Você quer atrair talentos? Legal, então fala com seus talentos. Eles estão preocupados com o quê? Estão preocupados com diversidade, estão preocupados com LGBT, com mudanças climáticas, com desmatamento, etc, etc. Então, atende o que eles querem, né? Não, eu quero levantar capital mais barato. Cara, então fala com seu banco, com seu investidor e fala quais são os quesitos que me permitem que você me ofereça um crédito mais barato com condições favoráveis. Não, eu quero entrar no mercado da Europa. Então, olha que a legislação europeia diz sobre quais regras aplicam para a sua mercadoria para ser exportado para a Europa. Então, depende, né? E acho interessante, sempre uma das perguntas iniciais que também faço quando a gente faz um programa mais customizado, eu falo, a sustentabilidade reporta para quem? Porque aí já sei para que lado a galera vai puxar a sardinha, né? Relata para o RH. Então, é talentos, né, que é a empresa quer. Não, relata para o financeiro. Então é acesso ao mercado de capital. Relata para o jurídico, né? Então, é gestão de risco, né? Só que, e esse é um trabalho que a gente faz muito na Fundação do Cabral, como cada um puxa para o seu lado, e a liderança nunca senta juntos de falar do ponto de vista institucional e organizacional quais são nossas prioridades, né? Por que a gente faz tudo isso que a gente faz? Aí vira, né, vira uma coisa mais concertada, vira mais uma guarda-chuva estratégica, onde todo mundo sabe de a gente quer vender mais caro porque a gente tem uma certificação orgânica para fazer produtos diferenciados. E aí precisamos talentos e isso nos vai permitir aumentar a nossa participação de mercado, por exemplo. Então, falta essa clareza em muitas lideranças no Brasil. E aqui, rapidamente também, só para terminar esse ponto aqui, qual a diferença entre sustentabilidade e ESG? Então, ESG, para mim, vem do mercado financeiro, né? O que mudou nessa discussão, né? Não sei se vocês lembram lá atrás, né? Começou com balanço social do Instituto Ethos, depois virou, né, responsabilidade corporativa, responsabilidade social empresarial, depois vem a onda do Michael Porter, do valor compartilhado, né? Depois virou sustentabilidade corporativa, e hoje ESG, em 5 anos, é outra coisa, né? Mas que é dedicadamente diferente de ESG. ESG vem do mercado financeiro, né? Então, não sou mais o bicho grilo que fala, a gente precisa salvar as borboletas do Brasil, porque é importante para a polinização de não sei o quê, etc, etc. Não, agora é o financeiro que senta na mesa, que fala, de repente, de sustentabilidade. Porque ele fala duas razões, são os últimos dois aqui, gestão de risco e acesso ao mercado de capital. É isso que o cara quer. E como o banco me está perguntando, de repente o financeiro raspa na porta da diretora de sustentabilidade e fala, cara, me ajuda aqui a responder esses questionários, porque aí a gente consegue levantar capital mais barato, ou pelo menos aí não ter problemas aqui para pagar taxas mais altas, ou não ter mais acesso a crédito, seguros, etc, etc. Então, essa é a lógica aqui. Então, ESG, para mim, são os últimos dois: gestão de risco, acesso ao capital, mercado de capital, e sustentabilidade, para mim, é todo. O nome vai mudar de novo.
né? Mas a lógica no negócio está aqui. Agora, o que para mim também é muito importante, já que a gente fala de inovação, é de onde vem a motivação para trabalhar sustentabilidade barra ESG. Qual a motivação? Né? Como eu falei aqui, tem uma motivação mercadológica. Eu faço isso porque meu banco está me pressionando a responder essas questões. Eu faço isso porque meus talentos querem isso. Eu faço isso. Se isso é a lógica é uma lógica reativa, né? Eu, por mim, não faria isso. Mas já que você me está pressionando, deixa eu arrumar essas condições aqui. Qual a consequência desse pensamento para a inovação? Você nunca vai ser um pioneiro, um líder em sustentabilidade. O máximo de inovação que a sua empresa vai fazer é fazer um benchmarking para ser tão bom como os outros, né? Ou melhor, atender a demanda de seus clientes. Agora, uma das perguntas que eu sempre faço no começo da minha aula é: qual empresa você considera líder em sustentabilidade e por quê? Aí adivinham quem eles vão mencionar. Eu só faço essa pergunta. Aí todo mundo fala da Natura. Há 12 anos, na Fundação Dom Cabral, eu faço a pergunta, alguém na turma levanta a mão e fala, Natura. E sabem por quê? Porque são proativos. Eles têm isso nos valores. Na dúvida, eles vão pelos valores e não necessariamente para o negócio. Eles pagam mais caro para usar álcool ecológico em vez do álcool normal, porque eles têm isso como valor da organização, né? Com isso, né, eu sempre também brinco, homens na sala, como chama aqui a linha de produtos da Natura que trabalha esses conceitos gasosos como biodiversidade e conhecimento tradicional das comunidades? Aí, normalmente tem alguém que fala linha X. Aí eu pergunto, me fala de alguma linha do Boticário. Alguma. Aí, nada. Então, tem que estar no produto e serviço. Tem que estar no portfólio que a empresa vende. Porque estou cansado de ouvir das empresas, ESG está no meu DNA, sustentabilidade está no meu DNA. Aí eu pergunto, então, quais são os produtos e serviços que você vende que são comprovadamente mais sustentáveis que os produtos e serviços da sua concorrência? Aí a galera, não, mas eu faço um relatório, né? E a gente faz esses projetos sociais, né? Então você não está ganhando dinheiro com a sustentabilidade, como a Natura está ganhando dinheiro com a linha X. É isso. Então, pelo menos não fala mais que a sustentabilidade está no seu DNA, é algo periférico. E a Natura faz isso por motivação intrínseca. Se você faz isso por motivação intrínseca e você tem um propósito maior que o lucro, você está disposto a tomar riscos no processo de inovação que realmente conseguem fazer inovações que a outra galera depois usa como benchmark. Você está mais tolerante ao erro porque você fala, eu quero esse objetivo, né? Eu quero que as pessoas estão bem, né? Estar bem, como a lógica da Natura. E cada vez mais tem empresas, né? O Brasil já sei que está cansado do exemplo, fala de novo da Natura. Tem as empresas B agora, tem Mãe Terra, tem a Native, tem várias empresas, a Vedacity, tem várias empresas que estão tomando uma liderança em sustentabilidade por a coragem da sua liderança. E não porque o advogado te mandou fazer, não porque, né, a pressão de seus talentos, não é por uma pressão externa. Eles querem colocar os propósitos e colocam isso no estatuto da empresa. Então, também tem uma consequência no estatutário. Então, vinculando para a nossa discussão aqui, que eu vejo? Você precisa primeiro ter essa clareza de por que você está fazendo esse G sustentabilidade do ponto de vista de propósito e do ponto de vista de negócio. As duas não estão claras nas empresas. Mas uma vez que está claro, você consegue definir indicadores.
né? E como os americanos falam, what's measured gets done. Então, definir indicadores, aí você precisa entregar isso para o sistema de metas, objetivos, remuneração variável, etc., etc., como várias organizações, Gerdau, etc., Ambev, estão fazendo, né? Ah, Rebeca. Acho que o professor teve um probleminha na conexão. No jurídico e na abordagem geral. E agora estou muito curioso de ouvir meus colegas da Questão Varieux para ver como isso ressoa para vocês. Parar por aqui. Obrigado, gente. Obrigada, professora. A gente teve um probleminha de conexão no finalzinho da sua fala, mas acho que deu para entender aqui a conclusão. Acho que ficou muito legal aqui para a gente entender, né, o passo a passo de se houver interesse, né, em aderir aos critérios, então em acessar essas oportunidades que o senhor mencionou agora há pouco, a gente já entendeu como fazer. Eu vou passar a palavra para a Gisela, para ela falar aqui para a gente um pouquinho dessa parte de remuneração de executivos. E aí, Gisela, aproveitando aqui a fala do professor, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta, já fazer um gancho aqui para você me ajudar aqui a responder o seguinte. Essa parte, né, de vinculação da remuneração de executivos com esses indicadores de performance, essa avaliação de performance ESG, ela é uma questão que vem de dentro ou vem de fora das empresas? Então, qual que é a motivação? Existe alguma lei? Existe alguma prática de mercado que exige esse tipo de, né, que traz essa exigência para o mundo corporativo, ou de fato é algo proativo, né, na linha aqui do que o professor falou dessas empresas que estão mais alinhadas aí com essa parte de inovação? Obrigada, Rebeca. Essa pergunta é ótima, mas eu queria primeiro, obviamente, dar bom dia para todas e todos e cumprimentar o professor Raico, porque falar depois dele é difícil, né? Ele, obviamente, é uma autoridade aí no tema, mas eu aprendi muito, professor, lendo algumas coisas. Obviamente, esse trabalho da Fundação Dom Cabral que ficou excelente, né? Lendo alguns artigos seus e assistindo algumas entrevistas também, sem dúvida esse assunto ele é muito instigante. O senhor trata disso com muita propriedade e torna mais fácil, na verdade, para a gente aprender, né? Essa pergunta, Rebeca, juntando um pouco com a apresentação do professor Raico, sem dúvida alguma que a pressão, num primeiro momento, ela vem do mundo. Eu acho que ela vem de fora para dentro, principalmente falando do Brasil e do quanto a gente ainda precisa evoluir em relação a esse tema, né? Como o professor Raico disse, ESG, de fato, é uma sigla que vem do mercado financeiro, né? Hoje, o capital está muito preocupado aonde ele vai investir e como ele vai investir, né? O maior fundo, né, do mundo já está preocupado com isso, já tem investido norteado em práticas de ESG. Então, as empresas que precisam, obviamente, do capital, elas estão percebendo que se elas não se adequarem a essa nova realidade, elas vão ficar para trás, né? E aí entra a questão dos executivos, né? Porque o Brasil está ainda bem atrás, mas obviamente já tem exemplos como o professor Raico contou, Natura, acho que é o mais emblemático que ele falou, e de fato, né, a Natura tem um trabalho incrível, mas as empresas elas enfrentam uma primeira dificuldade, que é uma dificuldade cultural interna dos seus próprios executivos, né? Os executivos precisam entender
que o mercado não é mais direcionado especificamente por ganho financeiro, né? Tem agora uma outra pauta de sustentabilidade que, se não for observada, vai trazer prejuízo também para as empresas, né? E a forma mais eficaz, por enquanto, de fazer com que os executivos percebam essa urgência de fato, colocando componentes de métricas de ESG na remuneração desses executivos, em especial na remuneração variável desses executivos. E aí, quando eu falo remuneração variável, é bônus, né? Incentivo de longo prazo e incentivo de curto prazo. Incentivo de longo prazo mais, talvez, porque a gente tem essa agenda em 2030, né? Tem as ODS da ONU, que estão servindo como métricas hoje para planos estratégicos e planos de remuneração de executivos, e é um programa continuado. Então, faz mais sentido você vincular esses bônus ou esses ganhos, ou esses incentivos para os executivos pensando em longo prazo, mais em longo prazo que curto prazo, né? Porque, de fato, são ações perpétuas. São as ações que empresas vão ter que... Acabou, daqui para frente mudou, né? Aliás, o plano estratégico das empresas mudou. Até 2 anos atrás, no Brasil, quando você ia fazer um plano estratégico, você olhava, bom, como é que foram os meus últimos 5 anos? Para eu tratar os 5 anos daqui para frente. Hoje não. Hoje você pensa como é que vai ser o mundo daqui para frente, né? E muito baseado nessas pautas de sustentabilidade, de governança, questão do meio ambiente, social, né? Objetivamente falando em métricas, né, em indicadores para compor a remuneração de executivos, a gente não tem muito um guia prático, né? Seria ótimo se tivesse, mas não existe um guia prático para isso. A gente tem o ISE da B3, a gente tem alguns indicadores, mas o que as empresas têm que fazer num primeiro momento, o professor Hayek, inclusive, disse isso já, mapear os seus riscos, estabelecer metas para corrigir as deficiências e metas para otimizar o que já está bom, para melhorar o que já está bom. Essas métricas, por exemplo, vão depender muito do segmento, do mercado em que a empresa atua, né? E do que ela quer, como é que ela traçou o plano estratégico dela, né? Mas se tem uma métrica que eu posso dizer que é comum a todos os segmentos, que ainda é pouco considerada, além, obviamente, do meio ambiente, né? É a social, é o S. Né? O S, ele ainda é uma métrica pouco valorizada pelas empresas, né? Eu peguei aqui de um relatório da B3, bem interessante, que tem aqui as 5 ODS mais priorizadas pelas empresas, né, da ONU. É a 9, que é Indústria, Inovação e Infraestrutura. Esse, obviamente, é um relatório feito pela B3, então entra aqui no ISE, né, que é um indicador da B3 e as empresas que aderiram ao ISE, né. Então, 83% das empresas que responderam a esse questionário da B3 priorizam a ODS 9, que é Indústria, Inovação e Estrutura. Depois vem a ODS 13, que é Combate às Alterações Climáticas, então, a questão ambiental aqui, 81%. ODS 8, Emprego Digno e Crescimento Econômico, 78%. Emprego digno aqui, a gente tem que, de fato, considerar questões de discriminação em geral. Quando a gente fala em diversidade, a gente não está falando só de diversidade de gênero, a gente está falando de diversidade racial, a gente está falando de diversidade de religião, né? E, enfim, tantas outras, né? Deficiência, pessoas com deficiência, né? Essa já tem uma previsão legal, respondendo um pouco, eu vou chegar aí no que você falou, né? Depois vem a ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes, e a ODS 7, Energia Acessível e Limpa, voltando de novo para a questão ambiental. Os 5 ADs menos priorizados
São dois, por incrível que pareça, que é Fome Zero e Agricultura Sustentável. ODS 6, Água Limpa e Saneamento. ODS 10, Redução das Desigualdades. ODS 14, Vida debaixo d'água. E ODS 1, Erradicação da Pobreza. Né? Quando eu... Isso é subjetivo, mas enfim, quando eu penso em estabelecimento de indicadores para desenvolvimento de empresa, metas de empresa e metas de executivos, para mim é muito difícil separar uma ODS da outra. É claro que a depender do seu segmento, do teu setor, você vai priorizar uma ou outra, porque é uma questão aí, obviamente, de até concorrência e de você se situar no teu mercado, né? Mas eu acho muito difícil hoje uma empresa se descolar completamente, por exemplo, da erradicação da pobreza, que é a ODS número 1. É muito difícil. Ainda que ela não atue diretamente, me parece que ela tem que apoiar essa causa. E expressamente apoiar essa causa, né? Porque isso não deixa de ser um risco, né? Hoje a empresa ela tem que pensar na comunidade que está ao entorno dela, né? Não adianta você colocar a sua indústria num lugar de miseráveis, né? Onde a comunidade local não tem comida para colocar no prato todo dia, para ir trabalhar, inclusive, né? Você tem que se instalar numa comunidade e fomentar, obviamente, as ações nessa comunidade, porque esses são seus empregados, esses são seus trabalhadores e eles são seus consumidores, possivelmente, né? A depender, obviamente, do segmento. Então, não tem como hoje, eu acho que as empresas, é uma tendência você pensar em indicadores ligados à ESG, né? Ligados a questões de sustentabilidade para a remuneração dos executivos. Existem hoje consultorias especializadas, a gente obviamente dá o suporte jurídico, eu vou entrar então na sua pergunta, né? Mas existem consultorias especializadas que já têm indicadores objetivos para cada uma dessas questões e ODSs da ONU, né? E o nosso papel como advogados, nesse caso, é não só dar também uma orientação jurídica, como uma orientação ética também. Não adianta o nosso, e aí eu não vou entrar no seu tema, Luciana, mas não adianta só a empresa pensar, por exemplo, que ela cumpre a cota de pessoas com deficiência, de trabalhadores com deficiências, para entender que ela já tem uma política de inclusão, para aceitar que ela já tem uma política de inclusão, né? Esses planos vão muito além do cumprimento da lei, né? Então, e muitas empresas hoje ainda só têm políticas relacionadas ao S, especificamente, que é mais a minha área trabalhista aqui, quando elas recebem uma notificação do Ministério Público do Trabalho para comparecer a uma audiência no procedimento administrativo. Ela fala, opa, cadê a minha política de inclusão? Né? Hoje tem um cliente que eu nem sei, ela se inscreveu, não sei se ela está aqui, mas tem um caso interessante, por exemplo, dessa semana, que surgiu aqui no escritório, uma parceria super importante aqui para a gente, que a gente gosta muito, um cliente muito amado, mas que trouxe uma questão muito interessante. Eles foram notificados por uma CPI da Prefeitura aqui de São Paulo, que é uma CPI que está averiguando, investigando a violência contra trabalhadores trans. Eles receberam esse documento, é um rol de perguntas, e a questão que vem eu não tenho nada, sou muito pobre aqui em políticas de trans. Eu tenho uma boa política de diversidade, mas eu não tenho nada. Como é que eu faço? E agora? Né? Então, surgiu a emergência. Né? Essas questões, então, elas surgem muitas vezes de fora para dentro, mas de dentro para fora quando a gente fala em questões legais. Aí sim, para muitas empresas, eu diria que para a maioria das empresas no Brasil ainda é assim. Né? Hoje as grandes empresas têm essas práticas de bonificação e de remuneração de executivos atreladas a ESG, mas eu diria que a grande maioria das empresas no Brasil, mais de 90%, médias e pequenas empresas, e, portanto, a gente ainda precisa caminhar um pouco
e essas empresas, de fato, elas só vão se movimentar e só se movimentam, muitas vezes, quando a lei bate a porta e há uma exigência aí de uma autoridade fiscal, uma autoridade trabalhista sobre esses temas, né? Então, faz sentido. Eu acho que essas métricas elas podem ser adotadas numa empresa de grande, de pequeno e de médio porte, guardadas as devidas proporções. O que importa é que o planejamento estratégico esteja vinculado a esses objetivos hoje. E aí, obviamente, você vai traçar as métricas de acordo com o setor, enfim, com as necessidades da empresa para atingir aquele objetivo, né? Enquanto é isso. Depois eu vou ter uma pergunta para o professor Raico, mas eu já vou fazer agora, enquanto a Luciana fala, para ele dar uma pensada. De que maneira a pandemia acelerou ou influenciou nessa na questão da sustentabilidade, né, na preocupação das empresas pela sustentabilidade, pelas métricas aí do ESG, né? Mas, por enquanto é isso. Passo a palavra então de volta para você, Rebeca. Obrigada, Gisela. Bom, eu entendi aqui da sua conversa, e aqui eu vou fazer um gancho para você, tá, Luciana? Mas eu entendi que a parte do S, eu gostei desses indicadores da B3, Gisela, eu não conhecia essa pesquisa que foi feita, realmente é bem interessante. Eu aqui sou da área de direito ambiental do escritório, então, de fato, acaba sendo aí o carro-chefe, né, dessa história do ESG, é o que a gente mais tem ouvido falar, né, na questão de riscos climáticos. Então, acho que, na verdade, pelo que eu pude entender aqui da sua fala, essa parte do S, de fato, ainda tem uma necessidade muito grande de atuação do Estado como agente indutor, né, dessa agenda social. Então, a gente ainda tem aqui uma dependência muito grande dessa parte de comando e controle, então, de uma regulação estatal realmente que venha a exigir aí a adoção e o cumprimento um pouco dessa parte social. E aí, Luciana, passando para você, tá? Agora para essa história aqui de comércio internacional, comércio exterior. O contexto é o mesmo, então a gente tem realmente aí uma parte de regulação forte, então de estados ditando normas, né, para comercialização de produtos aqui, de qualquer sorte de produtos, ou tratando especificamente de commodities, né, que aqui para a gente no Brasil é super importante, né, em termos de balança comercial, ou a gente tem uma parte de soft law que vem de fora, que acaba sendo muito mais ligada a práticas de mercado do que a regulamentação mesmo, a uma lei que exige essas demandas. Por favor, vai lá. Olá a todos. Bom, em primeiro lugar, é uma alegria, um prazer estar aqui com vocês, participando dessa discussão tão importante, ao lado dos colegas de escritório, do professor Raico. É um prazer essa experiência com vocês e essa interação com o público. Bom, antes de qualquer coisa, antes de entrar propriamente na resposta, eu queria só dizer que eu separei alguns conceitos, algumas ideias a respeito de barreiras, né? Barreiras comerciais ou alfandegárias, que podem ser tarifárias ou não tarifárias, né? E acho que o que eu gostaria de destacar é que é importante a gente ter em vista que essas barreiras muitas vezes são vistas como prejudiciais, restritivas, né, ao comércio. Elas acabam levando a um fechamento da economia e impedem que o país comercialize, que ele interaja, que ele participe das cadeias globais de valor, as cadeias de suprimento, de fornecimento, mas que eu queria passar para vocês uma ideia de que essas barreiras, né, tarifárias ou não tarifárias, elas podem ser também, elas podem possibilitar, tá, esse maior intercâmbio e um certo grau de proteção para o país, porque elas protegem também a economia e elas estabelecem critérios, e esses critérios são sempre frutos de regulamentações, de normas técnicas, de regulamentos técnicos, de políticas, e aqui a gente pode pensar em regulamentos vindos de organismos internos, como, por exemplo, o Inmetro, a Anvisa,
normas de ABNT, né, que estabelecem critérios científicos, como a gente pode pensar em regulamentações mais na esfera multilateral, né, como, por exemplo, o Acordo de Barreiras Técnicas da OMC, que vale para os 167 membros da organização, né? O acordo de SPS são as normas sanitárias e fitossanitárias. Então, essas barreiras técnicas e as barreiras sanitárias e fitossanitárias, elas são, assim, diretamente responsáveis pela proteção, elas têm um objetivo de promover padrões de sustentabilidade, né? E promover assim um equilíbrio dessas trocas, sempre protegendo a biodiversidade, sempre protegendo organismos, a genética, o meio ambiente, quer dizer, não apenas preocupados com os critérios financeiros e econômicos envolvidos, mas a todo um norte, né, de objetivos, de padrões a serem respeitados com essas normas. Então, sim, Rebeca, no geral, e a cada vez mais, essas normas têm sido objeto de regulamentações, tá? E aqui a gente pode depois, enfim, se vocês quiserem, eu posso elencar todas as espécies normativas, né, os regulamentos, os preceitos técnicos, que recebem diferentes nomenclaturas, tá? Acho que eram essas considerações. Obrigada, Lu. Entendido. Bom, professor Raico, eu vou então pegar a pergunta da Gisela, passar para o senhor, então, para o senhor contar para a gente se a pandemia foi aí um catalisador nessa história do ESG, se teve alguma, né, alteração aí em relação à percepção das empresas nesse contexto, né, da pandemia, do que passamos e estamos passando ainda. Então, por favor, tome a palavra. Olha, eu acho que para os profissionais em sustentabilidade foi uma surpresa que o tema ganhou de relevância em vez de perder relevância, né? Normalmente a gente fala, cara, momento de crise, né? Vamos cortar tudo, vamos focar no essencial. Então, aumentou e acho que a pandemia mostrou várias coisas. Mais cuidado com o funcionário, né? Sem dúvida, esses foram os grandes temas, né? Não sei se tem ações trabalhistas nesse respeito, de, né, pessoas falando, vocês não cuidaram da gente, mas o que me surpreendeu é o quanto as empresas estavam olhando para o funcionário, saúde mental, saúde, né, física, evitar contaminação, etc, etc. Eu acho que esse foi um movimento muito forte. Agora, né, eu acho que tem um vínculo aqui também com o que você trouxe das ODS menos priorizados, né? Porque a pandemia reforçou a questão da falta de inclusão social aqui no Brasil, a falta de renda, a falta, né, pessoas passando fome. E acho que esse tem dois pontos aqui. Tinha empresas que se engajaram fora do normal, né? Vocês já viram uma parceria entre Gerdau, Ambev, Hospital Einstein para criar novos leitos, né? E isso acho que era 44 dias sem leitos, né? Acho que esse para mim muda um pouco de tipo quando o governo fala, vamos construir um hospital e vai ficar pronto em 15 anos, a galera vai falar 15 anos sem leitos em 44 dias, vocês estão loucos, né? Eu acho que deu um push também na digitalização, né? Digitalização do setor público hoje, né? Você em carteira de habilitação, você recebe em casa, né? Faz quase todo o processo online. Então, eu acho que aí mudou muita coisa. Porém, né, ao mesmo tempo, ainda tem muita carência, muita inclusão social. E isso, para mim, tem um ponto importante aqui, né? Que você falou que vem de fora para dentro esse movimento ESG.
E acho que tem um problema aqui para as empresas brasileiras, porque a gente faz esses estudos benchmarking ESG em vários setores. O último que a gente publicou era do agronegócio. E aí, olhando para os relatórios das empresas do Brasil, você vê que mudança climática não está na prioridade. Se você vê os relatórios de sustentabilidade das empresas fora do Brasil, é o tema. Se você vê os investidores internacionais, é o tema. Então, para mim, tem um pouco de um neocolonialismo ambiental, né? Fala, galera, vocês precisam cuidar de mudanças climáticas. Quando as empresas brasileiras têm um direito para falar, mas tem gente morrendo aqui de fome. A gente tem outros requisitos. Vocês na Europa têm um sistema de Estado que cuida disso. Ninguém passa fome se não quer. Estados Unidos também muita gente na rua, mas tem comida, né? Aqui a coisa está um pouco mais feia, né? E aí me dá uma tristeza vendo que esses são os ODS menos priorizados, porque a inclusão social, para mim, também no webinar que a gente tinha aqui, também frente ao livro com Fábio Barbosa, por exemplo, falou, cara, é o tema. Até, né, não sei se alguém de vocês conhece a Fundação Avina, que foi criado pelo Schmidt-Heine, que é um bilionário suíço, e se não me engano foi ele que falou um tempo atrás, de falar, enquanto as pessoas na América Latina não têm comida na mesa e um telhado em cima da cabeça, a questão ambiental vai ser de segunda relevância. As pessoas vão fazer tudo para colocar a comida na mesa. Se isso requer deflorestamento, né, se isso requer o que for, eles vão fazer. Então, a gente precisa cuidar um pouco melhor das pessoas. E a pandemia deixou isso bem mais visível, e eu espero que algumas empresas estão colocando isso mais no propósito, na mira deles. Eu acho que, professora, tem uma coisa da pandemia também, eu não sei se faz sentido para o senhor, mas eu acho que a pandemia ela também trouxe a noção de que não adianta, por exemplo, eu cuidar da saúde do meu empregado só. Não adianta eu pagar um plano de saúde para ele se o entorno está doente. Eu acho que ela, de certa forma, ela trouxe um dos elementos mais importantes, talvez, da preocupação ESG, que é, de fato, a preocupação com o entorno, e não só mais olhar da porta da minha empresa para dentro, né? Eu acho que isso, para mim, de certa forma, ficou muito nítido, né? E é interessante esse exemplo que o senhor deu da Ambev e Gerdau, porque, de fato, foi uma métrica, foi um projeto. Em tantos dias eu tenho que ter tantos leitos, né? Esse de bem curto prazo. Eu, sinceramente, eu sei que a Ambev, por exemplo, tem indicadores de ESG na remuneração dos seus executivos, mas eu não sei se a curto prazo alguma coisa nesse sentido relacionada à pandemia. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que naturalmente essas questões já vão surgir, e aí a questão da interferência externa no Brasil, as empresas vão ter que aprender porque o capital está preocupado com isso, né? Não vão ser investidas, vamos dizer assim, se elas não adotarem determinadas práticas, né? Um exemplo muito concreto para nós, por exemplo, nosso escritório, a gente recebe hoje de clientes relatórios com perguntas e perguntas e perguntas sobre as nossas práticas ESG, né? E somos prestadores de serviços, escritório de advocacia aqui em São Paulo, né? Então, os clientes tendo essa preocupação e dizendo para mim, eu só te contrato se eu entender que você adota medidas, por exemplo, para garantia de diversidade, uma pergunta que a gente tem bastante aqui, quantas sócias, quantas advogadas e advogados negros, a gente já tem isso, né? Já é uma realidade para nós. Então, quando eu falo de fora para dentro, é um pouco isso. Concordo com o senhor. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda precisa de um estímulo
de fora para dentro, para entender que isso é importante. Mas acredito que com o tempo, e espero, né, naturalmente, seja mais fácil das empresas adotarem essas práticas sem precisar desse incentivo externo. Não, o que me dá muita esperança aqui são as pessoas, né? As novas gerações que já vêm um pouco com essas provocações, né? Eles depois falam, e aí, galera, você é fornecedor aqui de serviços jurídicos, Cortou. Travou, né? Acho que sim. Mas é um fato, né? A geração Z, né? Pessoal de 25 anos agora, é uma geração exigente. E aí, Gosto, né? voltando de novo, puxando um pouquinho a sardinha aqui para o meu lado, quer dizer, essa é uma geração que escolhe o lugar que quer trabalhar. Uhum. Sim. Quando a gente vai entrevistar pessoas, eles perguntam quais são as políticas que temos. Acho que cortou todos aqui? Cortou, professor. Desculpa, gente. Né, eu estava falando de essa nova geração que já vem com outro chip e vem com essas demandas e tem esse movimento nos Estados Unidos, não sei quanto forte isso é aqui no Brasil, né? A grande resignação, que as pessoas estão saindo dos empregos e falam, cara, não faz mais sentido para mim aqui, né? Não tem um propósito maior. E acho que esse também é outro ponto agora, que as empresas olharam muito para os funcionários na pandemia, mas eu acho que muitas das organizações hoje têm menos funcionários que eles deveriam ter, né? E todo mundo está até aqui de trabalho. Uhum. E burnout né, não mudou muita coisa frente à forma de trabalhar agora de híbrido, etc, etc. Eu acho que tem ainda muita coisa para fazer. Mas a maior provocação, né, quando o Mohamed Yunus, o Prêmio Nobel da Paz, for inventar o microcrédito e sacar 2 milhões de pessoas da pobreza, ele estava na Fundação Dom Cabral aqui em São Paulo em 2015 e ele fez uma provocação muito boa que até me está perseguindo até hoje, porque estava ainda não tendo muito claro que eu respondo para a Fundação Dom Cabral como eu respondo a essa pergunta. Aí fez, tira todos os indicadores financeiros da avaliação do seu CEO. A base de que você sabe se ele está fazendo um bom trabalho ou não. Eu não sei, Fundação Dom Cabral, a quantidade de executivos que a gente educa por ano? Não, né? Se eu falo, né, galera, queima a floresta amazônica, coloca, né, a carne lá para rodar e vende para a China, potencialmente quanto menos aula eu dou, melhor para o meio ambiente, melhor para nosso futuro. Então, é muito difícil de receber não sei, aí no escritório de advocacia. Quanto vocês contribuem para um mundo mais justo, né? Não sei. Ou não, né? Até a minha mulher era da área ambiental, desistiu da carreira dela, né? E falou, eu vou fazer outra coisa. Mas mais chocante ainda com a simplicidade da resposta dele. Ele falou, para mim é muito fácil contratar metas com o CEO do Banco Grameen, que faz os microcréditos. Porque o banco existe para tirar os pobres da pobreza. Então, se ele fala, a gente tirou 80 mil pessoas da pobreza ano passado, ele fala, faz 120 esse ano. Vai. E acho que para Uhum. nós falta essa clareza no não financeiro. Para quem as Uhum. empresas existem, para quem você quer fazer tudo isso. Sem dúvida. Mas o que a gente observa é enfim, um crescimento de importância, né, dessas discussões hoje. Eh, Embora não seja, assim, uma disciplina formal, efetiva nas escolas, a gente já observa que as novas gerações, as crianças, já começam a apresentar ideias, né, já começam a apresentar esses valores como importantes, já se preocupam com pequenas coisas, por exemplo, reciclar lixo, a questão de impressão, a questão de emprestar,
na questão de evitar a utilização de plástico, eu já percebi isso muito presente, né, nas gerações mais novas, que muitas vezes, na minha época de escola, isso não era tratado, né, ao contrário, e hoje já faz parte de todo esse aculturamento, né, que chega, enfim, às Verdade. empresas e à sociedade em geral. Mas é verdade, é uma geração diferente mesmo. E eu fico, o professor voltou, professor e Gisela, eu vou passar uma pergunta que veio aqui do nosso público, está muito nesse contexto de falta de clareza nas lideranças, né? Então a gente falou muito de remuneração de executivos. A pergunta é se é interessante a gente atrelar essas metas ESG para o operacional. Então, se a gente trazer aí uma remuneração variável, eventualmente aí para essa parte operacional, gerência, né, coordenadores, se faz sentido ou se de fato a gente precisa focar lá em cima, lá no topo. Posso responder, professora, rapidinho, eu lhe passo a palavra? Eu acho que sim, já existem. Outro dia eu vi uma empresa não sei se era o CEO da Braskem, mas dizendo, por exemplo, que a questão da economia circular lá é uma meta para todos, né? Então faz. Mas como não tem jeito de você implementar políticas, quaisquer que sejam, se elas não forem aprendidas e praticadas pelos órgãos de gestão da companhia, né? Esse é um problema importante, porque isso gera, por exemplo, o que a gente chama de greenwashing ou social washing, né? Ou seja, as empresas acabam adotando métricas que não têm muito a ver com o seu propósito, né? Que são métricas que funcionam para comunicação, para mostrar que, veja, eu tenho uma política de diversidade, mas, usando até a diversidade como exemplo, ela não tem uma política de inclusão. Então, o que ela faz? Ela coloca, por exemplo, mulheres em cargos de gestão, negros em cargos de gestão, mas não dá voz a essas pessoas, né? Então é lindo. Sua empresa tem não sei quantas mulheres, né? O seu conselho de administração tem não sei quantas mulheres, não sei quantos negros, mas essas pessoas não têm voz, né? Então todo o propósito de levar a diversidade, que seria justamente aumento de produtividade e ganho efetivo, não preciso nem dizer das pesquisas que já existem sobre isso, vão por água abaixo, porque não são efetivamente praticados, né? Então, de fato, eu acho que sim, eu acho que esse comprometimento com a base, né, a base dos trabalhadores, ele deve existir também, mas ele se perde se a gestão, se os órgãos de gestão da empresa também não estão comprometidos com essas medidas, né, com essas práticas. Acho que é importantíssimo. Não, Obrigada, Gisela. O professor quer eu acho que acrescentar um ponto? precisa desdobrar, né, para a área operacional, mas né, e acho que tem que ter um processo. Na fundação a gente trabalha muito com organizações que querem colocar isso no operacional, mas o que a gente faz? A gente primeiro faz uma sensibilização, para por que isso é importante, como isso, né, impacta o seu dia a dia, porque isso está chegando. Depois a gente pergunta às pessoas, se você fosse a colocar indicadores atrelhados à sua prática, quais indicadores você sugere? Depois a gente começa a medir isso, mas ainda não vinculado na remuneração, para a galera se acostumar. E depois a gente fala, agora todo mundo já sabe, a gente já tem os indicadores, agora é para valer. Mas eu gostaria de aproveitar essa pergunta para uma reflexão um pouco mais profunda, né? Porque para mim tem dois jeitos de implementar esse G na organização. E aí, para mim, tem dois lados. O caminho do médico e o caminho do mestre. Você gosta de ir no médico? Ninguém gosta de ir no médico. Se você vai no médico, o que o cara faz? Ele faz um diagnóstico, né? Depois ele pega os exames e fala para você,
deixa de fumar, faz mais esporte, não come tanta carne, lá. Você muda seu comportamento? Pode ser, né? Mas não é essa coisa gostosa. Então, esse é o desdobramento de metas, né? Mesma coisa, faz um diagnóstico, faz um benchmarking, quais são os indicadores que a gente precisa ter, a sua área está melhor, pior que a outra, então, cara, né? Se você não faz, então não tem bônus, lá. É um pouco, vamos empurrando a galera, vamos empurrando, né? Tem a outra que eu gosto muito, porque eu sou fã dessa galera aqui, Ah, Star Wars. o caminho Jedi, que é o caminho do Mestre Yoda. Sobretudo funciona com os jovens talentos, né? A gente tem um programa desse compacto global que chama Inova 2030, os jovens inovadores para os UDS. O que a gente faz lá? A gente fala, cara, você se acha muito inteligente, né? Você fez USP ou você fez São Francisco, no caso de vocês, né? Você fez INSPER, a Fundação Dom Cabral. Você está preocupado com LGBT, com mudança climática, lá. E você entende já a nossa empresa, que já que você trabalha mais que 2 anos aqui, você já entende. Então, cara, me mostra. Traz projetos para mim que resolvem essas questões sociais e ambientais e agregam valor para o nosso negócio. Faça lá o curso de intraempreendedorismo da Fundação Dom Cabral, manda o vídeo pitch no final para mim e se você traz uma boa ideia que me explica o que você vai fazer, como isso agrega valor para o negócio e como isso contribui para os ODS ou nossos indicadores socioambientais da empresa, a gente vai te apoiar e vamos implementar esses projetos. Muito mais alegre, muito mais desafiador, muito mais novas gerações, empreendedorismo interno, lá. E aí surgem, né, projetos maravilhosos. A gente teve uma participante da Sicredi que começou a administração de colocar um crédito especial para os associados colocarem placa solar no telhado. Conseguiam um refinanciamento barato de um banco japonês, conseguiam passar parte desse benefício para os associados, né, que são os clientes. E os clientes produzem energia limpa, estão mais protegidos frente à mudança de preço de energia, até conseguem vender a energia na rede em algumas regiões. E é um crédito que é basicamente muito seguro para a Sicredi, é bom para todos, né? De novo. Então, essa foi uma ideia de uma menina de 26 anos. Estou provocado por nosso curso. Então, eu acho que esse caminho do mestre, né, é complementar. Vocês precisam fazer as duas coisas, porque o caminho de mestre só funciona com os Jedi e, né, as pessoas que sabem usar a força. Para todos os outros, você vai precisar dos indicadores, mas tem uma forma humanizada de implementar esses indicadores que acho importante, que faz toda a diferença de envolver as pessoas nesse processo, ao invés de só basicamente falar a partir de agora, né, 30% de seu bônus vai depender de mudança climática. Cara, desculpa, como eu estou chegando para essa conversa? Sim, eu acho que isso mostra mesmo que acho que os executivos brasileiros ainda não estão preparados para métricas não financeiras, né? Eu não diria isso, né? Eu acho que o Brasil tem uma baixa autoestima quando a gente vai no internacional, né? Quando eu cheguei aqui, chegou um alemão que fez um doutorado na Suíça, em Berkeley, Califórnia, chega no Brasil e eu cheguei aqui de tipo, cara, quem vocês me vão ensinar aqui? Né? Eu fui nos melhores lugares. Aí eu fiquei muito humilde. Não tem muito natura lá fora. Não tem esse movimento das empresas B aqui. Não tem essas empresas que cuidam dos impactos sociais. Toda a questão social que está desenvolvida aqui no Brasil é world leading, é top notch. Porque as empresas lá fora não têm isso. Até exemplos estrúxulas da ex-Odebrecht, que no Santo Antônio, na barragem de Santo Antônio, da hidroelétrica,
Eles fizeram um programa de treinamento de 30.000 pessoas localmente, contrataram, eu acho que 15.000 localmente para deixar um legado na região. Quando uma Siemens e uma Odebrecht pitcharam lá atrás na África, e eles tecnicamente apresentam o mesmo projeto, e a Odebrecht fala, e além de treinar 30.000 pessoas localmente, das quais eu vou empregar 15.000 durante a construção da usina, a Siemens nem tem noção porque eles perderam o contrato, porque eles não têm isso no radar. Então tem muito, né? E até, né, o Odebrecht lá atrás. Então, tem vários desses exemplos que você fala, cara, é impressionante, porque as empresas aqui têm os desafios locais, sociais na cara, todo dia, todo dia. As empresas lá fora não. Então, aqui desenvolveram muita inovação social que, para mim, né, deveria ter mais luz internacionalmente. Até minha pesquisa ajuda isso, de trazer isso para o inglês e mostrar para fora as coisas maravilhosas que estão sendo feitas no Brasil. Então, nós vamos não esconder. Aqui tem coisas boas acontecendo. Sem dúvida. Professor, Mas são os precursores, né? Digamos que ainda estamos na geração dos precursores. Esse conceito ainda ele é muito elitizado. Ele não é um conceito Sim. democrático ainda no Brasil. Eu acho que Não, mas em toda a América Latina, se você olha lá atrás, né, acho que muito começou com o Instituto Etos no final dos 90. Nenhum outro país como a América Latina, como o Brasil, tem um empresariado engajado nessa discussão. Não tem. Qual você acha que é a importância da sociedade civil para que haja esse avanço? Não, eu acho que é sim importante, né? E tem uma dúvida minha, né? Os CEOs hoje em dia estão muito mais num ambiente politizado que antes, né? Sobretudo com os governos atuais aqui que tinha nos Estados Unidos, etc., outras regiões, né? Então, você fala, ou eu brigo com o governo e respeito os valores de meus colaboradores que querem LGBT, lá, né? Ou eu faço como a Google, né? Como lá atrás, que queriam solicitar esse contrato bilionário do Pentagon para fazer cloud computing. Aí alguns colaboradores falam, mas isso contradiz para nosso lema de don't do evil, né? Não seja mal. E aí eles não fizeram isso, mas tiraram cada vez mais esse don't be evil da comunicação e da orientação. E recentemente eles ganharam um outro contrato do Pentágono do Ministério de Defesa para fazer a coisa acontecer. Então, né, ou você respeita aqui, ou você respeita lá, ou você dribla né, esse ambiente muito politizado, né, e não tem solução boa lá, porque é ultimamente, muito preto ou branco, né? Se você for lá falar A, o outro já fala, não falo mais com você, né? Vai ser interessante agora também as eleições aqui no Brasil. Mas não acredito em uma solução. Então, a sociedade civil deveria pressionar para que é interesse dela, né? A liderança que quer colocar seus valores, coloquem seus valores. E todos vocês, né? Todos os colaboradores, funcionários, né? O Executive MBA da fundação é cheia dessas pessoas que falam, já ganhei dinheiro suficiente, né? E agora o salário que chega no final do mês não compensa mais por vida desperdiçada no escritório. Eu acho que escritórios de advocacia encaixam muito bem nessa explicação, né? Não sei se vocês conhecem colegas que com, não sei, entre 35 e 45 falam, beijo, me liga, eu vou fazer outra coisa. Então, né, as pessoas querem ser pessoas e querem viver os mesmos valores no trabalho, na família. E acho que Qualidade, esse vai né? ser
vai ser uma pressão bastante forte daqui para frente também. Então, Deixar quando isso é todo uma mundo... obrigação, né? E para ser um Exatamente. propósito. Exato. Seria ideal. Nem parece gasoso, mas no final não é. Estou gastando minha vida em quê? Uhum. Então, É a ideia do trabalhar com propósito, né? A busca por isso. É. Bom, eu vou precisar, infelizmente, interromper aqui a discussão, que o nosso tempo está esgotando aqui. Queria agradecer, professor, pelo tempo, pela aula que nos deu aqui. Foi muito bacana acompanhar. Acho que todos nós aprendemos bastante. Acho que a gente ficou com essa parte final que foi. Eu fiquei muito feliz de ter ouvido, achei, me deu até um otimismo aqui em relação ao que temos feito no país. A parte da Luciana também, achei muito bacana essa análise aí do copo meio cheio, né, em relação às barreiras. Então, como essas barreiras comerciais elas podem servir como oportunidades também, inclusive para abertura de novos mercados, né, a depender do como a gente consegue enxergar, né, o mundo daqui para frente, então esse novo futuro, achei muito legal. Gisela, muito obrigada também pela participação. Acho que a gente conseguiu endereçar aqui mesmo na fala, aqui nas perguntas, todos os pontos dos convidados. Quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui no webinar. É muito legal contar com a presença de vocês. Se surgir alguma dúvida aqui depois do webinar, quiserem bater um papo com a gente sobre qualquer um desses assuntos, estamos super à disposição. O professor já passou aqui o contato dele no LinkedIn. Os nossos contatos aqui do escritório estão no site, então, por favor, nos procurem. A gente tem muito interesse em conversar sobre esses assuntos. Estamos muito dedicados a esse tema aqui do ESG, de tendências e de como realmente trazer isso para os negócios aqui no escritório. Então, vai ser um prazer conversar com vocês depois. Esse webinar vai ficar gravado na página do YouTube do escritório, então daqui a algum tempinho vai ficar lá disponível. E então vou terminar aqui agradecendo novamente. Bom dia a todos. bom dia e Bom que a dia. força seja com vocês. Professor, Tchau, Luciana, gente. Roberto. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.